Amém, gente? Graça e paz, a paz do Senhor. Todos bem? Amém? Pessoal, almoçou? Vocês vão tomar café? Amém? Todos bem? Amém, glória a Deus. Quem está achando ruim desse calor aí, gente? Tá uma bênção, né? Eu gosto. Quando o Vanderlei, assim como ele falou, ele pediu para que eu estivesse ministrando aqui hoje, realmente é algo interessante, porque o Senhor ele já estava falando comigo a respeito de algo, e assim que ele fez esse pedido, né, para que eu estivesse aqui, no dia seguinte o Senhor começou a ministrar cada vez mais no meu coração a respeito disso, e eu não vou mentir para os irmãos, hoje é uma das vezes que eu mais estou nervoso de estar aqui ministrando a palavra de Deus, se não for a mais. Estava falando ali para a Val, estou com o meu braço tremendo, estou com as minhas pernas tremendo, estou suando frio, minha mão está gelada. Eu creio que o Senhor ele quer falar algo no seu coração, assim como Ele falou no meu. E em nome de Jesus isso vai acontecer, amém, gente? Antes da gente iniciar, vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que aqui estivemos te louvando, te adorando, buscando o Senhor em adoração, Senhor. Pai, obrigado, Pai, por esse momento de entrega, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos proporcionou aqui neste lugar, Senhor. De vida se entregando, Pai querido, a Tua obra, Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Pai. Senhor, que o Senhor possa realizar, Senhor, em suas vidas tudo aquilo que eles sentiram, Pai querido, o Senhor falando aos seus ouvidos aqui nessa noite, Pai, no decorrer dessa semana, no decorrer desse último mês, Senhor, no decorrer desse último ano, aquilo que o Senhor já tem falado em seus corações, Pai, que venha se confirmar a cada dia, Senhor, e que a palavra do Senhor nessa noite vá em contra aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado no meu, Pai. O Senhor pode falar no coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que estão em suas casas, daqueles que ainda irão ouvir essa mensagem, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Posso começar fazendo uma pergunta? Quem tem estado com a vida tranquila, 12/8, sem correria, sem atropelar as coisas do dia a dia, né? Que pensa assim, eu estou precisando de uma correria porque minha vida está muito tranquila. Alguém está nessa situação? Não? Poxa, que coisa, né? Às vezes a gente fica olhando as coisas, o tempo vai passando. Eu me lembro que quando eu era mais criança, né? Cara, o tempo demorava para passar, não tinha nada para fazer, às vezes era entediante ficar dentro de casa. Hoje eu dou graças a Deus quando eu consigo ficar dentro de casa, consigo ter um tempinho em casa, um tempinho ali relaxando, né? E a gente espera que o tempo demore para passar, mas não passa, ele vai lá e passa voando, né? A gente nem percebe. E muitas das vezes, por conta dessa correria, de prestarmos atenção nisso, prestarmos atenção naquilo, a gente passa o nosso dia querendo o quê? Cada dia, né? Como diz um amigo meu, aquele que você não pode, um amigo não, meu irmão fala isso. Ele fala assim, a gente não vai matar um leão a cada dia, a gente vai ter que cansar o leão, porque no dia seguinte o leão está lá de novo. Então você cansa ele, para no dia seguinte tentar estar um pouquinho mais fraco para você, né? Para não vir um leão novo. E com isso a gente vai passando o tempo e a gente vai buscando o quê? Sobreviver ali a cada dia, não é verdade? Às vezes as coisas vão acontecendo e a gente só quer o quê? Poxa, eu quero resolver essa situação. Eu vou lá, corro atrás, tento resolver. Ou então muitas das vezes a gente está passando por algum problema relacionado à saúde, algum problema financeiro. E o que mais a gente quer é o quê? Que a gente passe logo por essa situação e que tudo volte a estar bem. Não é verdade? E com isso, o Senhor foi ministrando no meu coração a respeito disso. E algo aconteceu comigo na penúltima vez em que eu fui viajar, ainda agora em julho. Sempre quando eu vou viajar, normalmente é sempre para esse lugar que eu vou.
E pense num lugar que é um alojamento com 16 pessoas dormindo no mesmo lugar. Que maravilha que é. Graças a Deus o ar-condicionado estava funcionando, senão... Agora você imagina dali 10h30, 11 horas da noite, todo mundo vai dormir. A gente tem que tentar ser o primeiro a dormir, porque senão não dorme, né? É uma sinfonia, um tocando trompete, outro tocando gaita, um tocando tuba, né? Graças a Deus eu não tenho esse problema, né, Oswaldo? Não tem esse problema. O Oswaldo falou que quando a gente estava no retiro lá, ele ouviu o caminhão do Alex ligando umas 3 vezes à noite. Eu não ouvi nada, eu dormi, que foi uma beleza, não é? E dessa penúltima vez que eu fui, eu saí daqui de Guará, um horário que eu não costumo sair, saí um pouquinho mais tarde. E quando eu cheguei lá nesse lugar, estava lá todo o alojamento cheio. E lá tinha o quê? Bicamas. E o que aconteceu? Eu acabei pegando o quê? Uma cama em cima. Agora você imagine, eu não sou tão levinho assim. Durante 21 dias, você tendo que subir em bicama para você dormir numa cama em cima, e eu morrendo de medo de rolar e cair no chão. Gente, eu pedia pelo amor de Deus para alguém ir embora logo para eu poder ir para a cama de baixo, mas infelizmente não aconteceu. Fiquei lá 21 dias dormindo de uma maneira desconfortável, não conseguindo dormir às vezes à noite, porque ia dormir muito tarde, eu precisava estudar. E ainda por cima tendo que subir num bicama, com medo ainda de cair. Chegava no meio da noite, aquela vontade de levantar, tomar uma água, ir no banheiro, mas você pensava assim, puxa vida, até eu descer, no escuro achar meu chinelo, sair daqui no escuro, ir lá, não, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Isso era muito ruim. Pois bem, na última vez que eu já fui, agora em agosto, o que eu pensei? Vou antecipar a minha passagem. Para quê? Vou chegar antes, o pessoal não vai ter chego ainda, vou conseguir uma cama embaixo. Alguém já ouviu aquela frase assim, quando a farinha é pouco, o meu pirão primeiro? Alguém já ouviu essa frase? Meu irmão, eu pensei exatamente assim, não tem muito lugar, então eu vou logo para poder já garantir. Quando eu cheguei lá, eu passei assim pela entrada, eu acho que eu estava a uns 20 passos assim, mais ou menos, eu olhei para trás, eu vi que estava chegando outra pessoa também, que ia ficar no meu alojamento. Dei uma apertada num passo, cheguei primeiro, quando eu abri a porta, eu olhar, tinha uma cama sobrando embaixo. E eu queria ir no banheiro, eu falei, quer saber de uma coisa? Já peguei minha mala, coloquei em cima da cama e fui pro banheiro. Deu 5 segundos, a pessoa abriu a porta, olhou, poxa vida, não tem mais cama embaixo, só tem cama em cima. Eu falei, graças a Deus que o meu Uber não atrasou mais, porque senão eu ia perder, ia ficar em cima mais 3 semanas. Isso é o quê? Tentar passar por uma situação da melhor maneira possível. Eu tinha um problema ali desconfortável, que eu queria o quê? Uma solução para que eu não passasse por aquele desconforto novamente. Então vamos dizer que assim, que o meu instinto de sobrevivência, naquele período, foi algo que realmente foi aguçado, porque não, vou chegar mais cedo para eu não poder sofrer. Quem aqui já chegou a pensar alguma vez assim, dessa maneira aqui na vida? Em algumas vezes. É errado a gente tentar sobreviver de uma maneira assim, que a gente acabe tirando vantagem de algumas coisas, porque a gente, nesse caso meu que eu cheguei mais cedo. É errado pensar assim? O que vocês acham? Não. E em relação às coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, será que é errado a gente agir com esse instinto de sobrevivência, vamos dizer assim, e que talvez a gente tire vantagem de uma certa situação? A gente pode pensar que sim ou não. Mas nós, como os cristãos, a gente não pode agir como? De uma maneira que venha a afetar a vida da outra pessoa, não é verdade? Desde que aquilo não venha afetar a vida do próximo, amém. E eu fui lembrando de algumas coisas que foram acontecendo. Eu me lembro que no ano de 2014, eu e a Val, nós passamos por uma situação que a gente nunca imaginou que ia passar na vida. Eu já contei aqui algumas vezes. A cidade onde nós morávamos, no norte do país, ela era fim de linha de estrada. E em volta da cidade havia vários rios. Rio Madeira, alguém já ouviu falar do Rio Madeira? E num período de chuva, em janeiro, o rio só subiu quase 20 metros do que o nível normal dele.
Ou seja, no que ele subiu, as estradas ficaram submersas, 30% da cidade ficou embaixo da água e a cidade ficou praticamente isolada de todo o país. Não tinha água, não tinha combustível, não tinha gás, não tinha alimento, não tinha medicamento. Durante praticamente 4 meses a cidade ficou totalmente isolada do resto do Brasil. E ali a gente começou a ver algumas coisas que aconteciam, que as pessoas corriam atrás de algo para que elas passassem aquele período de uma maneira em que elas não sentissem, aquela situação toda ali ao seu redor. Quem tinha uma certa condição financeira, assim que ficou sabendo que as estradas foram fechadas, correram para o supermercado e o que fizeram? Compraram tudo que não precisava, mas compraram, encheram as suas casas e ficaram tranquilos. Aquelas pessoas que não tinham essa condição financeira na época, ficaram a ver navios, necessitando de doações, necessitando de ajuda de vizinhos. Algumas pessoas que viviam de plantação tiveram as suas plantações todas cheias d'água, não tinham como comer, não tinham como beber, não tinham como se sustentar. Não foi tão grave quanto lá no sul, que aconteceu esse ano, mas foi algo que a gente passou, e nós vimos como o ser humano ele é capaz de agir no momento em que ele se sente acuado, ele se sente numa situação em que ele não vê saída. Um instinto de sobrevivência, vamos dizer ali, que ele ficou mais aguçado naquele momento. Eu me lembro uma vez que o combustível acabou na cidade. A cidade tinha 3 postos de combustível. E o que aconteceu? Os carros iam acabando o combustível, ficavam parados próximos ao posto, e os carros começavam a dar a volta. Então a gente andava na cidade, a gente via assim, fila de 2 quilômetros de carro para entrar no posto de gasolina, esperando chegar. Daí como é que chegava o combustível? Chegava de barco. Daí chegava lá, 800 litros. Daí tinha um racionamento de combustível. Não, só pode 15 litros por pessoa, por CPF. Daí as pessoas iam abastecendo. Como eu trabalho ainda na FAB, o que acontecia? Como nós éramos um órgão público que não poderia parar, para que a função nossa lá continuasse funcionando, com um grupo de geradores, precisava de combustível, nós dávamos apoio à cidade, a questão de aeronave, a gente tinha prioridade para pegar combustível para as viaturas e para poder abastecer ao destacamento onde eu trabalhava. Certa vez que chegou a combustível, a gente foi lá nesse lugar para abastecer, rapaz, a gente quase saiu linchado de lá. Que absurdo, vocês estão fazendo aqui, entrar na frente de todo mundo, até a gente explicar. É igual aquela história, que focinho de porco não é tomada, A confusão se fez. E tudo isso porque? Pela necessidade, de sair daquela situação em que as pessoas estavam. Com isso, eu quero compartilhar a palavra de hoje com os irmãos, em que o tema diz: sobreviver. Mais do que sobreviver, mais do que nós temos esse instinto aguçado, essa palavra que eu quero compartilhar é sobreviver. Amém, gente? Em 1 Samuel, capítulo de número 10, verso de número 8, vai dizendo assim: vá para a minha frente para Gilgal, eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias, que eu chegue e diga o que você deve fazer. Continuando no capítulo 13, versos de 5 a 14, vai dizendo: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Beteavém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e os poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar.
Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo, e Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. E Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo os mandamentos que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao seu mandamento do Senhor. Amém, gente? Quem conhece essa passagem? Amém? Para a gente poder contextualizar um pouco, essa passagem, o que aconteceu? Israel ataca ali os filisteus, e logo depois desse ataque, os filisteus eles se reúnem para poder contra-atacar. E daí vem nessa questão que nós estamos vendo ali, que a gente acabou de ler ali: 3.000 carros, 6.000 homens, aquele exército tão gigante quanto as areias da praia. Ou seja, quando Saul se deparou com aquele tamanho daquele exército, ele se desesperou. Mas como nós lemos aqui no capítulo 10, Saul havia recebido uma ordem de Samuel, uma ordem do Senhor, em que dizia que para ele esperar naquele local onde ele estava, que depois de um período Samuel iria ali e apresentaria o quê? O sacrifício ao Senhor e a adoração ali ao Senhor, as ofertas de paz. Mas o que nós vimos, o desespero foi tão grande de Saul, que ele mal esperou que o tempo acabasse, ele foi e se precipitou e fez o quê? Entregou o sacrifício ao Senhor, algo que ele não poderia fazer, algo que não estava sob sua responsabilidade. Mas a gente pode pensar assim: poxa, mas ele fez isso com medo do que acontecesse, realmente. Mas ele não esperou como a palavra do Senhor havia orientado a ele. Vamos dizer que o seu instinto de sobrevivência, na verdade, trouxe ruína para aquilo que Deus havia entregado em suas mãos, que era o reinado de Israel. Tanto é que quando o profeta chega, ele pega e fala assim: olha, por você não ter obedecido ao Senhor, o reinado que o Senhor tinha para você, ele se acaba, porque Deus já escolheu alguém segundo o seu coração. E como nós sabemos, esse alguém era Davi, não é? E através dessa perspectiva, eu quero trazer essa mensagem para que nós venhamos a entender que muitas das vezes, quando nós realizamos alguma coisa, quando nós fazemos alguma coisa, sem essa orientação, sem esse discernimento, sem essa orientação do Senhor, muitas das vezes nós colocamos os pés pelas mãos. Não esperamos, não ouvimos, não entendemos e acabamos fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. E quando nós agimos por instinto de sobrevivência, pensando em sobreviver e não sobreviver, a primeira coisa que acontece conosco é que nós nos precipitamos. Quem aqui já agiu se precipitando em alguma coisa? Quase todos nós. E por que às vezes a gente se precipita? Muitas das vezes porque nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Certa vez eu ministrei aqui que a palavra era: pare, olhe e escute. E é exatamente isso que nós não fazemos. Às vezes, com situações de nossas vidas, nós simplesmente precisamos o quê? Parar, olhar as coisas ao nosso redor e buscar escutar a voz de Deus, para que aí sim a gente possa agir conforme o Senhor, Ele nos orienta. Mas muitas vezes nós acabamos não fazendo isso e acabamos nos precipitando. E a palavra de Deus, ela nos orienta a respeito disso. Em Provérbios, capítulo de número 14, verso 29, vai dizendo assim:
O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela o quê? Insensatez. E isso é algo que às vezes a gente faz sem perceber. Na pressa de resolver, ali no calor do momento, para fazer as coisas acontecerem, a gente pega e se precipita. Assim como foi com Saul. Ele se precipitou. Não era para ele realizar aquilo e acabou realizando. E muitas das vezes, quando nós nos precipitamos, e mesmo assim não ouvimos a voz do Senhor, é muito comum nós acharmos um culpado para quando as coisas dão errado. É ou não é verdade? E na grande maioria das vezes o culpado não é a gente. É sempre alguém que está próximo, ou então muitas vezes a gente acaba culpando até a Deus. Se o Senhor tivesse me ajudado, se o Senhor tivesse ali comigo, isso não teria acontecido. Em Provérbios 19, versos 2 e 3, vai dizendo: é perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra o caminho. O homem tolo estraga a sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Então, quando nós nos precipitamos, a chance de nós tirarmos o foco da culpa de nós mesmos e colocarmos em alguém, e muitas das vezes colocarmos até mesmo no Senhor, ela é muito grande. Então é importante que nós tenhamos exatamente essa certeza de fazermos algo que é algo orientado por Deus em nossas vidas, para que a gente não corra o risco de um dia errar nisso. Eu vejo que o grande exemplo que nós temos na palavra de Deus, de alguém que erra e coloca a culpa tanto em Deus quanto naquilo que Deus fez, nós vemos lá em Gênesis, na questão de Adão. Gênesis capítulo 3, versos 12 e 13 vai dizendo assim, para a gente poder entender aqui: Adão e Eva pecam, se cobrem, Adão se esconde do Senhor e o Senhor está procurando ele. Daí vai lá, o homem disse: foi a mulher que me destes. Ele já começa a tirar a culpa dele. Por que você errou? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. E além de ser a mulher que o Senhor me deu, ele continua: a mulher que me destes para estar comigo, que me deu o fruto da árvore. Ou seja, eu não tenho culpa de nada. Além de ser a mulher que o Senhor me deu, foi ela ainda que me deu o fruto. E eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que você fez? E a mulher respondeu: não, mas foi a serpente que me enganou e eu comi. Está vendo? Desde lá, do início, uma coisa que às vezes a gente sempre tem essa dificuldade quando nós nos precipitamos, nos erramos, não damos ouvido à voz do Senhor, é tentar tirar o foco, tirar a culpa daquilo que nós fazemos. E a melhor coisa que tem é que quando nós exatamente nos precipitamos e vemos que algo deu errado, reconhecer o nosso erro, falar com Deus, se entregar ao Deus, ou então se consertar com alguém, essa é a melhor coisa que pode acontecer, gente. Para que a gente tenha o quê? A certeza de saber como viver, de agir da maneira correta. E quando nós vamos nos alimentando com isso, essa precipitação, deixando isso entrar dentro do nosso coração, fazendo com que isso venha cada vez mais tomar conta do nosso coração, com esse pensamento: não, mas eu fiz isso porque eu precisava disso. Eu realizei isso porque era algo que eu precisava, para quê? Para poder sobreviver, para poder passar por essa situação. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu fiz tudo que eu podia fazer. Não foi minha culpa. A gente começa o quê? A perder a confiança em Deus. Poxa, Deus podia ter me ajudado, por que Deus não me ajudou? Deus podia ter feito, por que Deus não fez? É igual aquela história do rapaz, o navio afundou, ele lá no meio do mar, pedindo ajuda: Senhor, me ajuda, me tira daqui. Daí passa um barco, fala assim: meu amigo, pega esse boia. Não, Deus vai me ajudar. Aí passa outro barco: meu amigo, pega essa boia. Não, Deus vai me ajudar. De repente ele morre afogado. Daí ele tem um encontro com Deus e fala assim: poxa, eu esperei tanto que o Senhor me ajudasse,
O Senhor me deixou morrer afogado. Ele falou assim: não, eu mandei 2 barcos lá para poder te ajudar, você não quis. Muitas vezes a gente está vivendo dessa maneira, sem perceber as coisas que vão acontecendo, que Deus vai agindo, que Deus às vezes vai mostrando e fazendo. Nós, com a nossa precipitação, nós vamos acabando perdendo essa confiança em Deus. E isso é muito perigoso. Em Provérbios 3,5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando nós deixamos de confiar no Senhor com nosso coração e a gente começa a se apoiar no nosso próprio entendimento, isso faz com que nós cada vez mais confiamos naquilo que nós podemos fazer do que aquilo que Deus ele pode fazer por nós. Como eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, gente, eu sempre gostei de estudar. Então na minha cabeça era assim: se fulano consegue, eu também consigo. Se fulano estudou, fez, eu também estudo e faço. Até certa vez Cavalo orou e falou assim: Senhor, mostra para ele que não é ele, que é o Senhor que faz por ele. Gente, eu passei um perrengue tão grande que eu quase vi, igual o pessoal fala, viola em caco. Porque eu precisava estudar, precisava de uma nota, e eu não consegui aquilo por 3 vezes. Na minha última chance eu precisava de 16 pontos de 40, e eu no final fiz 16 pontos de 40. Por quê? Para que Deus mostrasse que não é pelo meu próprio entendimento, é por aquilo que Ele pode fazer por nós. E foi de uma maneira meio dura que eu percebi isso, mas graças a Deus que eu percebi isso. Então, muitas das vezes, nós perdemos essa confiança no que Deus ele pode fazer, porque a gente se apoia naquilo que a gente pode fazer. Eu vou orar para Deus me abençoar? Não vou orar para Deus me abençoar, não vou orar para Deus abrir porta, porque isso aí eu posso fazer. Eu corro atrás, faço, aconteço, eu movimento, faço isso, faço aquilo, tenho força para isso, tenho saúde para isso. E muitas das vezes o que o Senhor ele quer é só assim, que a gente abra o nosso coração para Ele e fala: Senhor, vai na frente e toma conta de tudo isso, porque eu não posso fazer, é o Senhor que faz. Isso é se apoiar e entregar o seu coração e confiar de todo o coração no Senhor. E quando nós temos essa confiança dentro de nós, que nós podemos, nós fazemos. Eu gosto muito da passagem de Jeremias 17, que vai dizendo assim, versos 5 e 6, que diz: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver, e a verdadeira felicidade passa muito longe dele. Esse é um homem que confia nas suas próprias forças. Esse é um homem que deixa de dar crédito para as coisas que acontecem na sua vida para o Senhor, e fala: não, aconteceu porque eu consegui, aconteceu porque eu tive a capacidade de ir lá e fazer. Se não fosse eu para fazer, talvez Deus nem olhasse para mim. Entender que muitas das vezes esse instinto de sobrevivência, de correr atrás, esse instinto de sobreviver, muitas das vezes pode nos levar ao que? A nos afastarmos da presença de Deus. Às vezes nós conseguimos até alcançar algum êxito, como o próprio profeta ele fala aqui. Mas aquilo é como uma árvore no deserto, vai secar, não vai ter vida, e a felicidade vai ser algo passageiro, momentâneo. Aquilo vai te trazer uma alegria talvez, e daqui a pouco já se foi, é passageiro. Mas quando nós confiamos e entregamos para o Senhor, as conquistas, as alegrias, todas essas coisas elas são permanentes, porque aquilo que o Senhor coloca na nossa vida é algo duradouro e permanente, e sempre vai ser. O Senhor ele não quer que simplesmente a gente sobreviva a essas situações da nossa vida.
Ele não quer simplesmente que a gente passe por situações e saia daquilo como se nada tivesse acontecido. A palavra de Deus garante que Deus, Ele tem vida, e vida em abundância para cada um de nós. Seja na área da saúde, seja na área financeira, seja nos relacionamentos. O que Deus Ele tem para nós é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Mas tudo isso passa por uma mudança. Como diz a palavra de hoje, sobreviver. Nós não temos que sobreviver. Nós temos que ter a mentalidade de sobreviver. E como viver? Viver a nossa vida em Cristo. E para que isso comece na nossa vida, a primeira coisa que tem que acontecer é uma mudança de comportamento. Romanos 12:2 vai dizendo: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mudança da nossa vida, da maneira de viver, começa com a nossa mudança de comportamento. É até interessante que hoje eu recebi uma mensagem da minha mãe, um pastor ele falando o seguinte: muitas vezes a gente esbraveja, a gente fala coisas, a gente fala palavras que não são boas, a gente fala, poxa, não dá certo isso, não dá certo aquilo, poxa vida, tudo que eu coloco a mão não funciona. Muitas das vezes aquilo pode ser só da boca para fora, mas o nosso cérebro ele vai guardando aquilo, o nosso subconsciente vai guardando aquilo, e aquilo vai como se fosse formando o quê? Algo grande dentro da gente. E quando a gente vê, aquilo já tomou conta do nosso coração, e a gente sabe realmente que não vai dar certo, e a gente nem tenta. Não vou tentar porque eu sei que tudo que eu ponho a mão não dá certo. Eu não vou tentar porque eu sei que Deus ele não está comigo. Eu não vou tentar porque já tentei tantas vezes, já busquei tantas vezes em Deus, mas não aconteceu nada, para que eu vou tentar? Não vou perder meu tempo. Muitas vezes isso vai crescendo dentro da gente. Mas quando nós mudamos o nosso pensamento e começamos a falar o quê? A minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, o meu casamento é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, todas as coisas onde eu colocar a mão, o Senhor vai abençoar, vai prosperar, vai fazer com que as coisas funcionem, vai fazer com que as coisas elas venham acontecer. Isso vai entrando dentro de nós e vai nos dando uma força, porque a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, ela vai se modificando. E Paulo ele é enfático nisso quando ele fala. Ele fala que com a renovação de tudo quanto faz e pensa. E o que vai acontecer? A gente vai aprender o quê? Por experiência própria, ele diz. A gente vai aprender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do momento em que nós temos o quê? Uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança, uma virada de chave naquilo que nós fazemos. Nós começamos a aprender a viver com Deus, aprender a viver a vida que Cristo ele quer para a gente, dando início a essa mudança. E isso é fundamental para as nossas vidas. E como essa mudança ela vem acontecer? Nós nos alimentamos como? A principal via de acesso para o nosso coração, através do que vemos e ouvimos. Não é verdade? Eu me lembro até hoje, acho que 2012, se eu não me engano, o meu pastor, quando nós morávamos em Manaus, era até muito engraçado, até muito interessante, que ele gostava do Salmo de número 101, gente. 101, verso 3, que fala assim: não colocarei coisas vãs diante dos meus olhos. E para isso ele usava para tudo. Uma vez ele chegou nos jovens e falou assim: vocês estão proibidos de ir no cinema, porque não colocarei coisas vãs diante dos meus olhos. Daqui a pouco você vai lá para o cinema, está vendo uma coisa, está vendo outra, quando você vê, aquilo já está tomando conta do seu coração, não com tanta radicalidade, mas muitas das vezes a gente está em casa, coloca um filme para assistir. A coisa mais difícil que tem hoje em dia é a gente conseguir assistir um filme que não tenha uma palavra maldita, que não tenha uma cena
que não é boa para a gente realmente assistir, que traga aquele sentimento de tem um casal aqui, mas o cara é apaixonado por aquela menina, os dois são apaixonados desde criança e se reencontram ali no final. Às vezes quando a gente vê isso, o sentimento no nosso coração é o quê? Poxa, ele podia largar da esposa dele agora e voltar para a primeira paixão dele, para o primeiro amor dele, né? Sem querer, algumas coisas vão pontuando no nosso coração, sem a gente perceber. E isso vai fazendo a gente ter uma mentalidade fora daquilo que Deus ele quer. Então é importante que nós sejamos críticos naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, nas músicas que nós ouvimos, naquilo que nós damos atenção. Porque muitas vezes nós estamos na rua, estamos no trabalho, estamos na escola, na faculdade, onde quer que seja, e a gente não é surdo, as pessoas falam ao nosso lado e nós escutamos. Mas existe uma diferença muito grande em ouvir e escutar. Nós não podemos deixar com que as palavras, com que conselhos, com que situações que nós vemos e ouvimos venham entrar no nosso coração e tomar o lugar das coisas de Deus dentro de nós. Nós temos que ter essa mudança de comportamento, transformar a nossa mente, transformar aquilo que Deus ele colocou diante de nós, para que a gente possa experimentar tudo isso que Paulo ele falou, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós temos essa mudança de comportamento, nós começamos a entregar tudo a Ele. E quando nós vamos entregando tudo a Ele, muitas coisas em nossas vidas vão sendo mudadas, modificadas e nós nem percebemos. É até interessante que as pessoas que estão do lado de fora começam a perceber a mudança que está acontecendo na sua vida através de Deus. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Quando nós entregamos tudo ao Senhor, a nossa vida a Ele, o nosso dia a Ele, quando nós consagramos a nossa manhã já ao Senhor, nós fazemos a nossa primeira oração, buscamos ao Senhor, logo no início, abrimos os nossos olhos e buscamos o Senhor ali em oração, na palavra, em tentar entender: Senhor, o que o Senhor quer do meu dia hoje, o que o Senhor quer que eu faça hoje, me orienta desde o primeiro passo que eu der. Quando nós entregamos tudo, nós começamos a entender e a viver aquilo que Cristo ele quer que nós vivamos em nossas vidas. As coisas passam de sobreviver para viver a vontade de Deus. E é muito melhor nós vivermos a vontade de Deus do que sobrevivermos nesse mundo. Pois a vontade de Deus ela é perfeita para cada um de nós. E assim como Jeremias ele disse lá sobre o homem que confia na sua própria força, continuando lá no capítulo 17 ainda nos versos 7 e 8 ele fala: mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio, e as suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Por isso, ele não se incomoda com o calor, e as suas folhas continuam sempre verdes. Mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. Esse é o homem que confia no Senhor. Tem como colocar a imagem da palavra de hoje? Ah lá, esse é o homem que confia no Senhor. Um chão totalmente seco, sem nada, mas em meio a toda e qualquer circunstância, as suas folhas ficarão verdes, e ele sempre estará aqui, bem em todo o tempo. Porque a sua confiança não está nas circunstâncias, a sua confiança está no Senhor, o Deus de toda provisão. Amém, gente? Mas mesmo assim,
mesmo assim, é coisa nossa, do ser humano. Às vezes a gente quer entender como as coisas funcionam. Às vezes a gente, mas Senhor, eu aceito viver da maneira como o Senhor deseja que eu viva. Mas como? A partir do quê? A partir de que ponto? Fazendo o quê? Agindo de que maneira? Nessa última viagem que eu fiz para o Rio, eu ouvi uma frase, e essa frase ela ficou muito marcada no meu coração. Eu quero compartilhar essa frase com vocês, que diz assim, e esse é o último ponto que a gente vai conversar. Decida perder o direito de entender tudo. Confie. Decidir perder o direito de entender tudo. Confie. É um direito nosso querer entender por que as coisas estão assim, por que as situações estão assim, por que eu tenho que fazer isso, por que tem que ser dessa maneira. Gente, mas as coisas de Deus é loucura. A palavra de Deus fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. E muitas das vezes a gente quer entender tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas quando a gente decide perder esse direito de entender e confiar, nós iremos viver os melhores dias das nossas vidas. A gente não vai se preocupar com o dia de amanhã, a gente não vai se preocupar em sobreviver ao próximo dia, a gente não vai se preocupar em cansar o leão, não. Porque Jesus nos prometeu vida em abundância. Abra a mão do direito de entender, apenas confie no Senhor. Confie no que Ele vai fazer, confie nos seus propósitos, confie naquilo que Ele já te falou, naquilo que Ele já te prometeu. Em Filipenses capítulo 4, versos de 10 a 3, Paulo ele vai falando assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tenha muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma das maiores figuras que eu amo de paixão na palavra de Deus é Paulo. Gente, Paulo ele decidiu perder o direito de tudo para poder viver o chamado que Deus tinha para a sua vida. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para poder viver o que Cristo tinha para a sua vida. Ele abriu mão da sua posição social. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha por ser quem ele era. Ele abriu mão de estar nos melhores lugares para poder entregar a sua vida a Deus. Para poder hoje nós termos coisas tão maravilhosas deixadas, escritos tão maravilhosos deixados, para que a gente venha aprender cada vez mais como é ter essa confiança, como é ter essa questão de confiar verdadeiramente em Deus, a ponto de dizer: tudo posso no Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tenho hoje, se eu não tenho hoje, se eu já tive, se eu deixei de ter, não interessa. O que interessa é que tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Cristo, quem nos fortalece é Jesus, quem guia as nossas vidas é o Senhor Deus. Essa palavra não é sobre sobreviver, mas é como viver em Cristo. Essa palavra não é como a gente vai acordar amanhã e viver o nosso dia, mas como Deus Ele quer que nós vivamos o nosso dia, mudando o nosso comportamento, entregando tudo a Ele e decidindo perder o direito de entender tudo e confiar naquilo que Ele vai fazer. Muitas das vezes nós vamos entender o que Deus Ele vai fazer na nossa vida, porque Ele vai falar conosco, mas tem certas coisas que a gente não vai entender.
Tem certas coisas que não tem como. Em Salmo, de número 25, versos de 12 a 14, vai dizendo: quem são esses que temem ao Senhor? Ele os instruirá no caminho que devem seguir. Viverão em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Atentem para essa última frase. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Muitas das vezes o Senhor, Ele vai falar conosco aquilo que Ele quer, quando nós abrimos nosso coração a Ele, em temor, obediência, em gratidão. Através da sua palavra Ele vai nos falar, através dos louvores entoados Ele vai nos ministrar, através de situações na nossa vida ou na vida de terceiros, a palavra vai falar conosco. Nós vamos entender aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. Mas o mais importante de tudo é que a gente possa abrir o nosso coração para o Senhor, dizer: Senhor, eu quero viver conforme a vida que o Senhor tem para mim. Não é sobrevivendo às situações, mas é vivendo conforme o Senhor deseja. Não é como Saul, que tentou dar um jeito de fazer com que aquilo acontecesse. Não, o profeta não está aqui, o Senhor mandou não fazer, mas poxa, eu preciso fazer, e colocou os pés pelas mãos. Perdeu algo que Deus Ele tinha para a sua vida. É confiar no que Deus Ele pode fazer, assim como aqueles 3 jovens na fornalha, que disseram ao rei: nós não nos prostraremos, e se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas nós confiamos e vivemos para Ele eternamente. E é assim que nós temos que viver a nossa vida, confiando em Deus, acreditando no que Ele pode fazer e abrindo o nosso coração para Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor?